noite a todos. Sejam todos bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Mais uma noite típica da nossa cidade, né? Friozinho, mas é muito bom estarmos aqui, reunidos em nome do Cristo, procurando sempre, através dos estudos e dos ensinos da noite, revermos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, como estamos agindo com tudo isso que temos recebido. Possamos refletir e aproveitar os estudos da noite para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Precauções. Não, minto, nada disso. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalha antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo de sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou você ontem, aguentará também hoje. Então, meus irmãos, refletindo sobre essas palavras que fazem parte do nosso dia a dia, vamos procurar concentrar os nossos pensamentos no amigo Jesus, o amigo de todas as horas, o mestre que nos mostra o melhor caminho a seguir, que está conosco em todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos guiar até esta casa de amor, para que tenhamos uma noite de refazimento, de tranquilidade, de paz, buscando através do Teu Evangelho de amor as forças necessárias, Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada, enfrentando e vencendo os males, os problemas, as dores, e como disse a página, tendo a certeza de que jamais estaremos desamparados. Que Tu possas abençoar esta casa que nos recebe sempre de braços abertos, e a todos os irmãos que aqui se encontram, Senhor, encarnados e desencarnados. Te pedimos também pelos nomes que foram colocados ali na cesta, e pela nossa irmã Daniela, que irá nos trazer os estudos da noite. E ela também possa receber todo auxílio e todo amparo dos mentores desta casa, para que tudo transcorra na santa paz. Obrigado, amigo. Permaneça conosco
hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos estar aqui no Padre. A Dani hoje vai trazer para a gente caridade e amor ao próximo. Boa noite a todos. Pois é, quando a gente recebe o tema e começa a estudar o tema, a gente começa a pensar o que a gente primeiro precisa fazer, porque quem fala é quem primeiro está estudando, é quem primeiro está se estudando também. E esse é um tema tão necessário e tão difícil. E Jesus, há tanto tempo, exemplificou e falou sobre esse tema. E a gente ainda fica rodando em círculo, sabe? E não vai lá no cérebro. Então vamos ver se todos nós, a gente consegue realmente que a gente consegue iniciar essa caminhada de vez, falando sobre caridade e amor ao próximo, que é um subtítulo dentro do Livro dos Espíritos, abrangendo as questões 886 a 888, e tem até um adendo, 888A. O contexto aqui, então, é a lei de justiça, amor e caridade, que é a 10ª lei moral, que está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos. E, andando um pouquinho para trás, Kardec faz uma pergunta aos espíritos a respeito da divisão. O que os espíritos achavam a respeito da divisão da lei divina ou lei natural em 10 partes, né? A forma de Moisés. E os espíritos falam, né, sobre essa divisão, ok? Mas que essa lei, justiça, amor e caridade, é a mais importante porque ela resume todas as outras. Se a gente lembrar um pouco, por exemplo, lei da destruição, da conservação, do progresso, do trabalho, da adoração, que é a primeira. Então, essa lei resume todas as outras. E dentro dessa lei, a gente tem aquele subitem especificamente sobre caridade e amor ao próximo. Mas os espíritos também falam nessa resposta assim, que é por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual. Esse adiantar-se mais na vida espiritual é o que a gente chama de salvação. É o que a gente ouve milenarmente os seres humanos pedindo, né, a vida eterna. Não tem a passagem do bom samaritano, mestre? O que devo fazer para garantir a vida eterna? Porque a gente, como tem a lei divina impressa na nossa consciência, a gente sabe muito bem o que a gente faz nos caminhos que a gente trilha. A gente se esconde, a gente tenta fugir, a gente faz tudo para não se encarar, mas no fundo a gente sabe. E é por isso que desde que a gente se entende ali como ser humano, como espírito individualizado, a gente pede essa salvação. A gente quer anular isso que a gente faz e quer chegar lá naquele patamar já, o ideal. Só que o problema, que não é um problema, é a justiça divina, é que isso não é dado a nós, isso é conquistado por nós. Por isso que requer um amadurecimento espiritual, ao ponto da gente parar de olhar para cima, para o alto e dizer, me salva. E sim da gente olhar para dentro da gente e dizer, chega, por esse caminho eu já sei que eu vou que eu vou trumbicar, né? Que eu vou cair.
Chega, agora vamos fazer diferente, agora eu quero fazer diferente. E aí tem a referência maior que é Jesus. Não à toa também aparece essa resposta no Livro dos Espíritos, como nosso modelo e guia. Mas olha que interessante. Modelo eu tomo como molde. Guia é quem já passou por aquele caminho e pode me dizer como passar por ele. Então, seguir a Jesus não é simplesmente dizer: eu sou cristão, eu sou cristã. É percorrer esse caminho. É entendê-lo como realmente o nosso modelo de ação, de pensamento, de fala. E por isso, essa resposta aqui, ela é tão importante para a gente. Porque é por meio dessa lei, justiça, amor e caridade, que a gente se eleva, que a gente realmente se coloca como cristão, que é isso que ele espera da gente. Então, caminhando aqui, eu trago exatamente para a gente refletir sobre a passagem da parábola do bom samaritano. Está representada aqui por essa tela. Então o doutor da lei chega para Jesus e diz: Mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus sabia, né? Que ele sabia. Volta e faz a pergunta. O bom professor faz isso, né? O que está escrito na lei? E aí o doutor da lei responde: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: faze isso e viverás. Mas ele, que estava lá tentando saber, será que ele sabe mesmo? Será que ele estuda a lei? Ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? E então vem a parábola do bom samaritano. Primeiro passa esse samaritano, primeiro vamos contextualizar aqui, né? Vamos lembrar que o samaritano, ele ia de Jerusalém para Jericó. E Jesus usa a expressão, né, que ele descia de Jerusalém para Jericó. E essa expressão, ela pode ser entendida literalmente, porque Jerusalém está a mais de 700 quilômetros de altitude e Jericó fica abaixo do nível do mar. Então dá uma diferença ali de mais ou menos 1 quilômetro, né? 1000 metros. Isso, não, 1 quilômetro não, desculpa. 1000 quilômetros, né? Certo? 1000 metros. 1000 metros, então falei certo, desculpa. Então, eu estou indo abaixo do nível do mar. Então, eu estou descendo. Como a gente fala aqui, vou para o Rio, né? Só que não chega a ser tanta diferença. Mas também pelo aspecto religioso, porque Jerusalém representava a cidade santa, e representa ainda, e Jericó a perdição. Só que nesse caminho, não era um samaritano, era um homem, que estava me atropelando aqui, um homem, está saindo de Jerusalém, vai para Jericó, e aí ele é assaltado. Ele é assaltado, tiram as coisas dele, batem nele, ele fica lá no chão da estrada machucado. E passa o sacerdote. Então o sacerdote tem um status. É alguém que mostra a fé que ele tem, através, inclusive, dos seus trajes. Só que ele dá aquela famosa, né, olhadinha e segue. Aí passa que seria um levita, né? Então alguém que interpreta a lei. É como a gente entende hoje, seria esses ministros, né, que auxiliam nas missas. Faz a mesma coisa. Mas quando o samaritano, que era mal visto, passa ali, e mal visto por quê? Porque judeus e samaritanos tinham a mesma origem religiosa, mas houve a separação das tribos. E os samaritanos, para não irem para Jerusalém, começaram a fazer na sua própria,
da sua própria região, o seu templo, com as suas regras. Então eles foram modificando as coisas, por isso que eles eram mal vistos. Mas Jesus está contando a história, e ele vai dizer que é esse samaritano que vai, se ajoelha, trata aquela ferida com óleo, com vinho, coloca aquele homem no seu cavalo, leva o homem para a hospedaria, paga a hospedaria, e ainda diz: olha, se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. E aí então Jesus pergunta: quem te pareceu, né? Como é que você entende ali? Quem é que utilizou dessa maneira de entender quem é o meu próximo? E aí o doutor da lei diz: o samaritano. Então Jesus mostra para a gente ali que não é a forma, que não é o status, mas que é o como. É como nós agimos com o outro. E essa então é a forma como nós devemos tratar o nosso próximo. Por isso que essa mensagem, essa parábola, ela é tão importante para nós. Não é a formalidade que importa. E assim ele vai dizer: é assim que deve ocorrer a nossa salvação, de uma maneira ativa. Ou seja, é a maneira como a gente procede em relação ao outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, Kardec afirma então que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Porque ele vai observar que em diferentes momentos, por exemplo nas bem-aventuranças, Jesus fala sobre isso. Ele diz que é o legado de Jesus para nós, a caridade e a humildade, e que não há um outro caminho, esse é o único caminho. Ele coloca assim: olha, é a condição absoluta da felicidade futura. E ele coloca isso não à toa, mas por tudo que ele veio observando, e a gente observa isso nos evangelhos, mas também pelas próprias mensagens que ele recebeu no Livro dos Espíritos e aqui, quando formulou também o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, ele fez essa famosa pergunta, que é a questão 886. Como é que Jesus entende a caridade? Ou, ele colocou no passado, como é que ele entendia a caridade? E a gente espírita, a gente tende a resumir isso aqui, né, lembrando assim: é aquela questão do BIP, porque fala de benevolência, que é o B, I, que é a indulgência, e P, que é o perdão. Mas vamos olhar isso aqui com um pouquinho de calma, já que é o objeto do nosso estudo hoje. Benevolência para com todos, então é ser bom para com todos. Mas Jesus nos ensinou que quando a gente tiver alguma dúvida, a gente deve fazer o quê? Como é que eu quero ser tratado? Então, ser bom para o outro é pensar: como é que eu quero que o outro seja comigo? Como é que para o outro ser bom comigo, como ele deve agir? E aí eu vou pensar: como é que eu quero, como é que eu devo também ser com o outro? A indulgência para as imperfeições dos outros, que a gente olha e pensa: o que é indulgência? É porque o outro tem defeito, então eu vou aceitar. Quando a gente está estudando isso, a gente entende, mas quando a gente está na prática do nosso dia a dia, a gente derrapa. Então vamos inverter. A gente tem erros, mas a gente tem as nossas justificativas. Todo mundo tem. Mas, então, por exemplo, num dia que você deu uma resposta amarga para alguém, às vezes a gente até cai em si, chega para a pessoa e vai pedir desculpa. Olha, desculpa, sabe o que é? É que eu acordei ruim hoje e tive um monte de problema. Sabe o que é? Porque eu estou com uma pessoa doente lá em casa. Gente, e tudo isso é legítimo. É tão legítimo
legítimo que a gente tem que pensar que é legítimo para o outro também. Mas nem sempre a gente dá oportunidade para o outro, para ele falar. Esses dias uma pessoa fez uma tripla fila de carros. O Nando estava atrás de mim de moto, eu na frente, e ele passou onde não dava para passar. E realmente podia ter causado um acidente ali, grave. Mas sabe que depois, a gente até conversou isso quando chegou em casa, mas depois eu ainda fiquei pensando, será que ele tinha alguém doente no carro? Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que a gente tivesse feito a mesma coisa. Então essa indulgência para as imperfeições dos outros é algo que a gente tem que pensar assim: como é que eu desejo que o outro compreenda as minhas imperfeições, os meus defeitos? E aí eu entendo como é que eu devo ser indulgente com o outro. Eu acho que assim a gente entende melhor. E aí isso cai também no perdão das ofensas. Porque se eu tenho imperfeições e se eu erro, eu vou precisar do perdão do outro. Então observe, eu interpreto assim, que quando a gente olha essas três questões dessa resposta, elas passam não por um estar, por um ter caridade, mas elas refletem um estado de ser. É ser caridoso. Então, quando a gente pensa no amor, há uma diferença. Eu posso estar cheia de amor, mas não necessariamente eu consigo amar. Porque o amar é a atitude. O amar envolve o outro. Então eu posso me analisar como uma pessoa cheia de caridade, mas eu posso não conseguir colocar isso em prática, então não vai adiantar. Então o ser caridoso é essa prática disso tudo. Gente, aí é um exercício de tudo. É um exercício de tudo, a começar pelo nosso pensamento. Ser bom com o outro é pensar bem. Ser indulgente com o outro não é dizer, ele errou, então está tudo bem. Não, não é isso. Mas é tentar entender essas questões que eu coloquei aqui. O que será que passa pela cabeça daquele ser? Qual o estado da sua alma? A sua alma é enferma? Porque uma coisa é a gente errar, porque às vezes erra. Outra coisa é a gente maquinar o erro, né? Então, são situações que eu acho que está na hora da gente começar a buscar realmente fazer esse exercício de pensar bem, de falar bem, até a gente conseguir só agir bem. E que isso vai chegar um momento que a gente vai conseguir que seja espontâneo. Hoje a gente ainda precisa se policiar. Não, preciso pensar bem. Como foi um caso. Não, eu nem pensei mal do rapaz, acho que era um rapaz, não sei nem se era um rapaz, quando passou do meu lado lá, quase criando ali um acidente. Eu não pensei mal, mas eu fiquei assim, em estado de choque. Falei, Jesus, o que é isso? Mas depois você vai e começa. Mas será que se eu tivesse alguém doente no meu carro, ou alguém para dar luz, será que a gente não faria o mesmo? Estaria errado, estaria, mas a gente teria a nossa justificativa, né? Então, é isso, pensar. E aí, acho que tem algumas frases no Evangelho, segundo o Espiritismo, que cada um aqui poderia dizer as suas preferidas. Eu tenho essa aqui, ela não está inteira, de propósito. Daqui a pouco eu vou dar o restinho dela. Mas eu acho essa aqui demais, supimpa. E é interessante porque eu estudei no Colégio São Vicente de Paulo. E eu quase não conheci Vicente de Paulo lá. Eu fui conhecer Vicente de Paulo no Espiritismo. Inclusive um excelente médium, né? Excelente no sentido de ter, né, capacidade do fenômeno. Mas Vicente de Paulo é conhecido pelo seu potencial de caridade, por ser caridoso, né?
E olha o que ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus. Aí a gente já logo imagina São Pedro e sua chave. Porque não é? A gente não quer que venha, né, para a gente? É assim que a gente pensa, né? E aí você fala: ah, meu Deus, olha, então quem é que vai me dar essa chave, né? Como é que eu vou conseguir essa chave? E ele afirma: chave que tendes em vossas mãos. Todo mundo tem. A gente só precisa pegar, achar. Então, por isso que eu disse, esse é o movimento de dentro para fora. É mais um que vai falar para a gente, que é tão interessante, se a gente olhar filosoficamente isso. Olha só, a gente se elevar é conquistar um grau de elevação espiritual. Esse é um processo individual, ninguém pode fazer por nós, mas ele nunca acontece de forma singular, porque a gente só consegue se elevar no contato com o outro. Então é particular e coletivo. Por isso que eu acho tão interessante. Por isso que eu estava falando que a gente pode ser muito rico de amor dentro da gente, mas se a gente estiver isolado, a gente nunca vai ser colocado à prova se efetivamente a gente é caridoso. Por isso que a gente entende isso, e a doutrina explica muito isso para a gente, né, que não é se isolando que a gente conquista uma elevação espiritual, mas é estando com o outro e praticando aquelas 3 sentenças ali que a gente leu na questão 886, na resposta. Vicente de Paulo se destaca por quê? Porque ele não era apenas uma pessoa que se preocupava em auxiliar os mais necessitados materialmente, mas consta da sua biografia que ele ia até as pessoas para ouvir os seus problemas, para realmente saber do que essas pessoas precisavam. Por isso ele se destaca. Tem uma passagem, eu não trouxe para cá, mas se vocês lembrarem um pouquinho no Evangelho, da irmã Rosália, e que ela fala que muitas vezes não é tanto pelo que se faz, mas é o fato de ter alguém para fazer. Então, não é tanto pelo que a pessoa recebe, porque a gente vai lá e faz, mas é porque a gente apareceu na vida dessa pessoa, se colocou para ela. E aí, muitas vezes, foi só ouvindo, foi só tentando entender o que está acontecendo e mostrar algum caminho, ainda que dentro da gente tem um monte de coisa mal resolvida, ainda que dentro da gente tem um monte de problemas, às vezes até piores do que aquela pessoa falou para a gente. Mas aquele é o momento da gente ouvir o outro e ajudar o outro, esquecer da gente. Então, quando a gente faz isso, a gente está conseguindo fazer aquilo ali, praticar tudo aquilo. Um pouco depois disso aqui, dessa passagem, é uma comunicação grande, né, dentro das instruções dos Espíritos. Vicente de Paulo vai nos dizer: sem a caridade não há fé. Eu já vou trazer aqui uma outra mensagem sobre a caridade, em que a gente também vai analisar isso, e eu vou voltar para falar dessa questão aqui dele. E ele vai dizer assim, que a caridade proporciona alegria espiritual já na vida presente. Isso também é um fato. A gente aqui há pouco tempo não falou que fazer o bem faz bem? Né, Rogério? Não é assim que a gente se sente? E aí isso independe de qualquer ajuda financeira. É aquele estado que você vê uma pessoa que precisa de uma ajuda e você, de alguma forma, estava atento e conseguiu ajudar. E como que isso realmente permite que a gente sinta alegria, essa alegria espiritual. E por isso ele termina essa mensagem dizendo, né, amai-vos uns aos outros.
Outra coisa que ele também fala é para a gente estudar o Evangelho, é para a gente se munir de leituras edificantes, porque isso nos ajuda, tudo isso nos ajuda, porque o conhecimento nos ajuda a gente, por exemplo, fazer aquele policiamento que eu estava falando. Porque quando a gente não sabe nada, é diferente, né? Quando o indivíduo não sabe que, sei lá, o cigarro faz mal, antigamente era assim. Ele era até prescrito por médicos, lá pela década de 30. Era de uma maneira, mas depois que a gente entendeu que fazia mal, agora você sabe. Então o conhecimento nos ajuda muito. E aí o conhecimento evangélico, com certeza, nos ajuda muito. E aí a gente chega em Paulo, que talvez seja a melhor expressão de caridade, essa passagem aqui, seja essa passagem aqui, que não por acaso Kardec também traz para o livro, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos entender, se ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Vamos entender isso aqui. Então essa é a primeira carta ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E esse local, né, essa região dos Coríntios, era vista como uma área de muita devoção a Afrodite e por isso uma área de muita permissividade. Bom, mas Paulo tinha muito carinho por Corinto por dois motivos. Uma, porque era o berço de Estevão e de Abigail. Abigail tinha sido sua noiva. E segundo, porque ele analisava um local de muito pecado, como a gente poderia dizer, por um outro aspecto. Ele dizia que nos pântanos é onde surgem os mais belos lírios. Então que nos locais de muito pecado, você também tem o remorso, o arrependimento. Porque geralmente é assim, né? Quando a pessoa erra muito, é como se ela chegasse naquele fundo do poço, depois só pode subir. Então ele começou a escrever essa carta, que se a gente parar para pensar assim, dentro desse contexto, a gente entende que é um manual de conduta. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. São expressões usadas de acordo com determinadas situações, mas que seria mais ou menos assim: eu vou falar e não vou dizer nada. E isso é, principalmente para quem fala, isso é muito difícil para efetivamente quem fala, porque não é o que a gente fala. É claro que o que importa mais é o que a gente faz, mas mesmo que a gente ainda não consiga aquilo, é o amor que se coloca. Então falar, demonstrar muito conhecimento. Olha, eu falo a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu não sou caridoso. Então é o como, de novo, é o como eu faço aquilo. Num livro, em alguns livros a gente lê que quando um esclarecedor está numa reunião mediúnica e ele fala com aquele espírito que às vezes está muito revoltado, está preso naquela situação e a vida dele não anda para frente, e aí o esclarecedor consegue falar e trazer ele. O que esse espírito diz? Que não são as palavras usadas que fizeram a diferença, mas o amor, o interesse pelo outro, o real interesse de que o outro saia daquela situação difícil. É esse resgate que vai se dar com a nossa ajuda, mas que aquela pessoa que precisa ir. E às vezes é isso, é dizer para ele: você é importante, eu estou preocupado com você. Você está numa situação difícil com o outro, depois eu
ser caridoso, falar as línguas, ótimo, mas é ser caridoso, é falar com amor, é fazer com amor. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, olha só, eu sou capaz, eu domino a origem e o futuro, o passado e o futuro. Ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então ele coloca a caridade acima da fé. Assim como eu comentei que Vicente de Paulo fala. Porque aí a questão é que o outro é mais importante. O outro é mais importante do que tudo. Mesmo que eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, para tudo e olha isso que a gente está lendo. Eu peguei tudo que eu tenho e alimentei os pobres. Se não tiver caridade, nada disso me serve. Então ele também coloca a caridade material, a gente sabe que ela é importante, mas ele coloca ela abaixo da caridade moral. Porque é aquilo. Qual era o meu objetivo? Se o meu objetivo não for o outro, não adianta. Houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado. E aí também tem uma coisa, né? Por que a gente tem os bens? Porque Deus nos concede para a gente ser elevado espiritualmente. Se a gente tem tudo isso, mas não faz pelo outro, não ajuda, né? Inclusive nosso corpo. E depois ele vem. A caridade é paciente. É branda e benfazeja. A primeira vez que eu li esse texto, eu tinha uns 11 ou 12 anos. Foi uma amiga. Vocês lembram de uns caderninhos de recordação que tinha antigamente? Era caderno de recordação que a gente chamava de lembrança. Eu não lembro. É tão antigo que eu nem lembro o nome dele. E ela escreveu isso no meu caderno. Gente, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, que coisa linda! Como é que pode? E aí eu fui lendo isso, olha só, né? Isso tem 40 anos. Aí eu fui lendo isso. Só que ela botou como amor, porque Paulo usa o termo ágape, né? Que seria o maior sentimento de Deus para conosco e da gente para com Deus. E aí, dependendo do jeito da tradução, fica o amor ou fica a caridade. Mas o que importa é esse sentimento realmente, como ele é para Deus e para o próximo. Talvez a melhor palavra aqui na língua portuguesa seja caridade mesmo. Mas enfim, olha lá, paciente. Gente, aqui nessa primeira a gente já cai e diz, eu não sou caridoso. A caridade é paciente. Ela é branda. Então ela tem a brandura, a mansuetude. Ela não é violenta. Ela é benfazeja, ela faz o bem. Ela não é invejosa, então ela não se preocupa com o que o outro tem, ou o que você não tem e o outro tem. Não é temerária. Então ela não vai balançar. Coragem, firmeza. Não é precipitada, então ela é equilibrada. Não se enche de orgulho, então ela é humilde. Não é desdenhosa, então não existe ninguém inferior a mim. Eu não posso ser prepotente, porque nós somos filhos do mesmo Deus, somos irmãos. Não cuida de seus interesses. Ela não é egoísta, ela é desinteressada. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Então ela se alegra, ela é amorosa. Não suspeita mal. Olha a gente lá pensando mal o tempo inteiro, né? Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem estas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Nas instruções
mensagem de Paulo apóstolo. E é nessa mensagem que ele vai dizer para a gente que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita devem ser a mesma coisa. Então a gente está aqui falando de um espírito que traz essa bagagem. Caridade é tão importante, né, que a gente tem. Fora da caridade não há salvação, no espiritismo, Deus, Cristo e caridade, Ismael como nosso guia, né, do Brasil. E continuando lá, a gente vai para a questão 887. E Kardec pergunta: mas Jesus também disse para a gente amar os nossos inimigos, mas isso não seria contrário a uma lei de sintonia, né, de vibração? E os espíritos vão nos dizer: não, mas olha só, amar os inimigos não é ter por eles uma afeição, né? Então assim, uma afeição fraterna, como é que ele diz? Uma paixão, deixa eu pegar o termo que ele usa, amor terno e apaixonado. É retribuir o mal com o bem. Olha lá, é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Esse é um outro aspecto que o Espiritismo elucida muito bem, inclusive no Evangelho Kardec fala sobre isso, que se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E aí ele vai elencando. Ele vai falar para a gente sobre retribuir o mal com o bem. Ele vai dizer que é não guardar ódio. Ele vai dizer que é não se opor a uma reconciliação. Ele vai dizer que é você procurar ser indulgente com o outro. Enfim, estender a mão. O outro precisa de ajuda, não importa se eu tenho uma coisa diferente, se nós temos algo diferente, pensamentos diferentes. É se alegrar com o outro. Então ele vai sempre colocar dessa maneira, e a gente para pensar na importância do diferente da gente, porque o igual a gente não nos desafia ao perdão. É o diferente da gente que nos desafia ao perdão. É o diferente da gente que nos desafia aquilo tudo que eu acabei de ler, a começar pela paciência, né? Então é isso. É isso. E Paulo nos diz que de um inimigo a gente pode fazer um amigo. Esse aqui que está, essa representação, quem está ajoelhado é Estevão. E lá atrás seria Paulo. No momento da morte de Estevão, né, ele é apedrejado, o livro Paulo e Estevão conta, inclusive, que Abigail estava junto, né? Aqui ela não está representada. Estevão é o primeiro mártir do Espiritismo. E veja bem, ali é o Saulo ainda, o Saulo de Tarso, que vai ser o Paulo. Mas quando Estevão está para morrer, ele pergunta para Abigail: como é que vai ser? Como é que você vai ficar? É irmã dele. E aí ela diz: não, mas esse aqui, aí mostra o Saulo, esse aqui é o meu noivo. E olha o que Estevão fala. Estevão estava morrendo. Saulo, vamos dizer assim, o chefe ali da situação. E Estevão diz: Cristo os abençoe. Não tem no teu noivo um inimigo, tem um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. A gente leu agora há pouco a epístola, né? As epístolas, as cartas, foram uma maneira de Paulo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele foi inspirado por Jesus para conseguir atender as diferentes comunidades. E quem é que estava junto com ele nessa escrita, em espírito? Estevão. De um inimigo a gente pode fazer um amigo. Esse ensinamento que é de Jesus, ele é o ensinamento mais importante de tudo isso que a gente está falando aqui, porque todos nós estamos fadados a uma união universal. Nós não estamos fadados a uma desunião. E aí, cada um que puder fazer a sua cota, está contribuindo com Jesus, nesse bem universal, nesse amor universal. E Paulo nos dá esse exemplo.
Ele fez exatamente aquilo que Estevão tinha dito que ia acontecer, né? Que propagador do cristianismo. Que pessoa é essa? Olha, se a gente pegar tudo que ele escreveu, a gente tem pano para a manga para estudar por vidas e vidas. E dentro desse raciocínio, eu queria falar um pouquinho sobre uma situação desse livro aqui, Libertação, que é o livro do André Luiz, psicografado pelo Chico. É uma situação curta. A situação é a seguinte: quem está ali com a mão na fronte de uma mulher é um orientador no livro, que é o Gúbio. Acho que escrito o nome dele aqui. O Gúbio está com o André Luiz e mais um, que é o Hilário, se não me engano. Eles estão tentando ajudar uma moça numa casa. Essa moça está com um processo obsessivo dificílimo. Depois a gente entende até que há uma relação ali fraterna entre o Gúbio e ela. O chefe da questão toda ali, da tortura, porque se a gente ler, a gente vai entender que é uma tortura mesmo, são vários obsessores, seria representado ali por esse senhor que está ali atrás. Esse aqui. Quando eles chegam lá, André Luiz sabe o potencial do Gúbio e pensa: por que ele não faz logo alguma coisa? Por que ele não resolve essa questão? Mas o Gúbio fica observando. Quando o Gúbio fica sozinho com esse senhor, que é o Saldanha, ele pergunta, porque ele vai sondando. Mas veja bem, Gúbio não está interessado naquele momento em fazer, sabe assim, uma barganha. Eu vou ajudar ele para ajudar a moça. Não, ele realmente, a gente lendo o livro, a gente vê isso. Ele realmente está preocupado com aquele espírito, porque ele pensa o seguinte: o que leva um ser humano a se transformar naquilo que ele poderia ser de bom e ficar ali, naquele papel, para causar mal a alguém? É isso que passa pela cabeça dele. E sabe o que ele faz? Ele começa realmente a demonstrar esse interesse. Ele é tão sincero que o Saldanha vai se abrindo e conta toda a história. E nesse momento aqui, aquele que está deitado lá atrás é o filho do Saldanha, está encarnado. Ele foi preso injustamente. Quando ele foi preso, a mulher do Saldanha e a mulher dele, uma se matou e uma morreu, e enlouqueceram. Então essas duas que a gente vê sentadas aqui são espíritos que estavam obsediando, uma o próprio filho e a outra o próprio marido, mas por uma profunda ignorância do que é a imortalidade do ser, presas ali à matéria. O Saldanha, por ele mesmo, também não tinha condição de ajudar ninguém, porque ele também não conseguiu perdoar, ele também não conseguiu andar para frente. Ele desencarnou por tuberculose, revoltado com a situação de miséria da família, e tudo só foi piorando. E o que o Gúbio faz? Saldanha, eles vão lá no hospício, o menino enlouqueceu, está no hospício. Eu posso fazer algo pelos seus? E aí ele senta no chão, que é descrito por André Luiz como o chão frio de uma cela, onde está um encarnado que acabou de ter uma crise, deitado de bruços no chão, com as mãos feridas, com a mãe em espírito e a mulher em espírito do lado, vampirizando aquele ser, totalmente inconscientes do que estavam fazendo. E ele fica fazendo carinho nos três. Esse carinho não passa. Ele faz uma prece pelos três. E ele vai libertando um a um. E sabe como é que isso, e esse livro, eu só estou aqui falando de 2 capítulos do livro, tá? Sabe como é que isso termina? Com Saldanha dizendo para o Gúbio do amigo que ele agora sentia nele. Porque é isso que Paulo nos disse: do inimigo a gente faz um amigo, mas a gente precisa passar por aquilo, todas aquelas etapas, a começar realmente pelo interesse pelo outro.
história do Máscara de Ferro para o Divaldo, gente? Quem não conhece, fala rapidamente. Foram 30 anos de um espírito ligado à Igreja Católica, que nas primeiras aparições o Divaldo tinha ideia, aparecia com um filme, né, da Máscara de Ferro, e ele ficava chamando de Máscara de Ferro como apelido. Ele ficou ali. Ele dizia para o Divaldo que eles eram que eles eram cúmplices, que ele não acreditava em nada do que o Divaldo fazia e falava. E ele muda. Ele muda. Sabe como é que ele muda? Quando o Divaldo recebe uma menina lá na Mansão do Caminho, nenenzinho, como era muito comum, nenenzinho largado lá, e já estava cheio, como é que seria, mas o Divaldo pensa, o que Jesus faria? E recolhe a menina. Aí vem o Máscara de Ferro e diz, essa foi a minha mãe. Se você tem amor para recolhê-la, você deve estar falando a verdade. Então eu vou ficar agora perto para você me explicar como é que realmente eu tenho que fazer para amar Jesus. Porque ele identificou que mesmo sendo religioso, ele não amava Jesus até então. Ele não sabia como. E Divaldo então continua com o seu exemplo, com o seu dia a dia. Porque é assim, gente. A gente não trabalha para afastar o diferente da gente. Com Jesus, a gente tem que trabalhar para ser um instrumento de transformação daquele que está com a gente, caminhando com a gente. A ótica é outra, a perspectiva pela visão do Cristo é diferente. Não é limpar a casa. Tem gente que fala assim, não é limpar. Não é limpar. É dar um exemplo. E aí é o seguinte, se as vibrações estão elevadas, quem é que vai estar com a gente? Onde a gente estiver, inclusive na nossa casa. Os espíritos de vibrações elevadas. Porque ninguém vai ficar perdendo tempo com a gente, não é? Se a gente não der guarida. E por fim, vem as questões 888 e 888A, onde Kardec pergunta o que os espíritos acham da esmola. E aí vem aquela parte que nos cabe nesse latifúndio, que é a gente pensar que se a gente quer trabalhar para um mundo, onde eu falei aqui, que deve ser de amor universal, então o que eu posso fazer para ajudar o outro e não humilhar? Né? E depois, então, na 888A, especificamente, quem fala é o Vicente de Paulo, e que fala sobre essas questões que eu comentei aqui, né? Por exemplo, que está ali, que nem sempre o mais necessitado é o que se pede, e as misérias ocultas, né? Que é aquilo que o indivíduo traz e que muitas vezes a gente sequer sabe. Uma indicação aqui de leitura é o capítulo 20 do livro Jesus no Lar, que é a Caridade Desconhecida, que é bem semelhante a um trecho do Evangelho. Esse homem aqui, ele era muito bom, mas ele não tinha, nunca na vida dele, ele teve um tostão para ajudar alguém. E aí o que ele entendeu que ele poderia fazer pelo outro? Guerrear dentro dele o mal. Então ele não falava mal de ninguém, ele não pensava mal, ele procurava sempre olhar as virtudes de alguém, que nem o Estevão fez ali com Saulo, quando ele diz, você é muito, Saulo é muito bom, ele ama muito o Moisés, ele segue Moisés. Quando ele conhecer Jesus, nossa, olha o que ele vai poder fazer. Então é isso, procurar olhar as qualidades dos outros. E aí quando ele chega, né, no termo da vida, pensando, poxa, eu não pude estender uma tigela de sopa a ninguém, ele entende o quanto ele foi caridoso. Essa caridade desconhecida, essa caridade que é a gente com a gente mesmo, que só a gente sabe como a gente deve fazer. E para concluir, eu trago uma mensagem chamada Com Caridade. E da mesma forma que na outra, é para a gente pensar, né? Caridade, sim, meus irmãos. Caridade no sentimento. Esse sentimento especialmente pelos perdidos do mundo. E isso não necessariamente quer dizer que são pobres, né? Em termos materiais. Caridade na ideia. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Nos ouvidos, na
aguçado meus ouvidos e como é que eu tenho falado do outro? Nos braços, os meus braços têm trabalhado pelo outro? Na profissão, eu uso a minha profissão para passar por cima do outro ou para ser útil à humanidade? Porque até a profissão que a gente tem é uma permissão de Deus para de alguma maneira a gente se elevar. Então passa pelo outro. Em todas as atividades recorramos à divina virtude. Caridade no olhar. Eu acho que essa é uma das questões assim mais fundamentais. Quando a gente vai assumindo essa questão, né, de você ter muita responsabilidade, porque você entende, você para de desviar o olhar. É olhar, está atento. Você está atento. Porque às vezes o que aquele ambiente está precisando é de uma prece. Você não vai poder nem fazer outra coisa. E provavelmente nem precisava. Era só a prece mesmo. Mas você tem que estar atento. O gesto, a voz, a referência. O que a gente tem lido? Quem tem sido nossas referências? Nossa referência é Jesus? Na opinião, no trabalho, na atitude, onde estejamos, peçamos a ela, a caridade, nos sustente e dirija. Uma atitude de otimismo, né, de esperança. A caridade no lar, a gente impõe ou a gente dialoga? Só a gente fala ou a gente ouve? A caridade no caminho, a gente passa por ele ou a gente observa, né, o estar atento? Na rua, já observaram? Às vezes você está parado num ponto de ônibus, observa o ônibus passando. Cada pessoa, uma história. O que cada um está trazendo ali? Quais são as imagens mentais, as formas de pensamento de cada um? Caridade na fé, na colaboração, na visita, no dever, né, que no Evangelho vai nos falar, como o dever, uma obrigação moral, primeiro da gente, com a gente, e depois com o próximo. Seja onde for e com quem for, estendamos a caridade por bênção da vida. Com ela alcançaremos a integração no divino amor. E olha só como é que ele termina. Deus é a meta. Então ele tem que chegar, Deus está ali, no extintor. Ele tem que chegar lá. A caridade é a luz. O próximo é o caminho. Então o caminho para eu chegar a Deus é o próximo. Mas para eu trilhar esse caminho, como é que eu vou trilhar ele no escuro? Eu preciso da caridade. Porque aí, efetivamente, eu estou sendo caridoso, né? Essa é uma mensagem de José Silvério Horta e está no livro Comandos do Amor, psicografado pelo Chico. E para terminar, o que Jesus espera de nós, né? Segui-lo, então, é isso. Está em Mateus 22, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que a gente possa refletir sobre isso, sobre o nosso proceder, sobre o nosso sentir, com a certeza de que Jesus, como Nando leu na mensagem inicial, falando de Deus no final, mas a gente também pode pensar em Jesus, eles não desistem da gente, que a gente realmente possa conseguir colocar isso em prática para a gente ser uma pessoa melhor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Viram como é simples? Como diz minha cunhada, simples, prático e não requer habilidade. Né? Só fazer isso tudo que Dani falou que a gente, né? Não é brinquedo não, gente. É muito difícil. A gente, né, lê, estuda, pensa que sabe tudo, mas
está muito longe ainda de conseguir chegar nesse patamar para praticar toda essa caridade que a gente ainda precisa. Mas se estamos aqui, não podemos desanimar, né? Nós temos o nosso modelo e guia, então não vamos desanimar, né? Ele está conosco em todos os momentos. Para terminar, só para o Rogério fazer a nossa prece, ela falou aqui, a gente tem que retribuir o mal com o bem. Lá em casa agora virou assim, toda segunda-feira, quando a gente faz o Evangelho lá, nosso filho mais novo, o que tu entendeu do Evangelho? Que a gente tem que retribuir o bem com o mal. Eu acho que alguma coisa está errada aí. É isso mesmo? Tem que retribuir o mal, o bem com o mal. Tá bom, João. Então depois tu lê direitinho para ver se tu entende. Não, a gente explica. Então é isso, gente. Rogério, por favor, fazer a nossa prece de encerramento. Depois tem um recadinho para passar, para a gente partir para a segunda parte que eu faço. Então vamos fechar os olhos, imaginar nosso amigo Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia, que nos orienta, que com a sua paz, com o seu olhar bondoso, com a sua simplicidade e humildade, faz com que possamos enxergar esse caminho, o caminho do bem, o caminho da caridade. Que possamos deixar despertar em nossos corações esse sentimento puro que nos eleva, que nos mostra que é muito mais valioso ajudar do que ser ajudado, que amar do que ser amado, que compreender do que ser compreendido. Que possamos exercer, fortalecer esse sentimento em nós, que assim teremos a certeza que estaremos aproveitando da melhor forma esse tempo de espíritos imortais que somos aqui encarnados. Que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, que essa energia que paira neste ambiente, neste momento, vindo ao nosso encontro, trazendo o auxílio necessário de cada um de nós aqui, possa nos ajudar e perseverar nessa nossa reforma íntima. Que a tua luz nos ilumine e que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.